Muito bem, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, agradecendo a você de casa pela sua participação e audiência. Este bloco está dedicado à entrevista com mais um candidato ao governo do estado do Amazonas. São 12 horas e 3 minutos. Essa entrevista tem uma duração de 20 minutos e nós já estamos recebendo aqui no estúdio do Agora o senador Eduardo Braga, candidato pelo PMDB do Amazonas ao governo do estado. Também deve participar dessa entrevista Mário Adolfo, jornalista do Amazonas em Tempo, nosso jornalista convidado. Ao longo da entrevista, teremos 20 minutos e 3 sinais sonoros. Nos 10, 5 e 2 minutos finais para ajudar o candidato a formular bem sua pergunta e melhor aproveitar o tempo ao longo de todo esse percurso. Você de casa também pode participar, ligando para os nossos telefones, é claro. Teremos a participação da comunidade e as regras dessa entrevista foram tratadas com os candidatos e seus representantes, não podendo ao longo desse tempo fazer nenhum tipo de ofensa pessoal aos demais concorrentes. Vou chamar a vinheta e você de casa fica ligado com a gente porque está na hora de mais uma entrevista no Agora. TV em Tempo. Eleições 2014. Cronômetro na tela. Bom dia, senador Eduardo Braga, candidato pelo PMDB. Vou começar essa entrevista lhe perguntando por que o senhor quer voltar a ser governador do Amazonas. Essa pergunta eu comecei as demais entrevistas e devo repetir até o final. É uma maneira de nós aqui no estúdio e quem está em casa entender quais são os seus objetivos. Bem, na realidade não é uma questão de eu querer. Na vida pública nós sempre estamos a reboque da decisão da população. Portanto, no meu caso específico, a população tem manifestado através de inúmeras pesquisas, nas nossas reuniões, nas nossas caminhadas pelo interior e pela capital, a necessidade de que nós possamos fazer uma retomada da gestão pública que seja eficiente, que esteja sintonizada com as necessidades da população. Muitas vezes o mesmo time sobre a direção e sobre a coordenação de um outro técnico acaba não conseguindo dar as mesmas respostas. Veja o que aconteceu na recente Copa do Mundo. Nós não podemos dizer que o Brasil tem jogadores que não sabem jogar bola. O Brasil tem craques. Agora, quando não é bem treinado, nós corremos o risco de levar uma goleada como nós levamos da Alemanha. Em 2 jogos, tomar 10 gols. Portanto, o que está acontecendo na gestão pública é mais ou menos isso. A falta de remédio nos nossos hospitais e nas nossas policlínicas, as filas voltando para as unidades de saúde, a merenda escolar se desorganizando na capital e no interior do estado, as escolas de tempo integral sendo confundidas com apenas a pintura e a placa com o nome de tempo integral, quando na realidade uma escola de tempo integral significa toda uma grade curricular diferenciada, toda uma programação diferenciada, a segurança pública tendo grandes investimentos, como é o caso do Rona nos bairros, mas na realidade a gestão não corresponde à necessidade da população, a corrupção policial acaba existindo, acaba havendo desvio de funções, muitas vezes até denúncias de estupro dentro de viaturas policiais, isso tudo porque a gestão não é eficiente. Às vezes uma maçã podre numa cesta acaba contaminando. A grande maioria dos nossos policiais são pessoas sérias, bem comprometidas e do bem, mas acabam sendo contaminadas por essas maçãs podres que trazem coisas como estas que estamos assistindo. Recentemente, inclusive, um médico na sua clínica assassinado durante a luz do dia no Eldorado. Portanto, a nossa candidatura representa exatamente isso, a vontade da população de retomar uma gestão eficiente, uma gestão que esteja preocupada e sintonizada com a demanda da população, tanto na capital quanto no interior do estado do Amazonas. Senador Eduardo Braga, boa tarde. Boa tarde. Senador, no seu último governo, o senhor anunciou um excelente projeto, que era trazer a matriz energética do gás para Manaus. O gasoduto veio, chegou até Manaus, mas o gás não chegou na vida do amazonense. Eu queria saber do senhor, por que isso não aconteceu e, se eleito, o senhor pretende reformular e retomar esse projeto? Bem, não aconteceu por falta de vontade política, Mário.
porque o gás chegou em Manaus, o gás pertence à Cigás, que é uma empresa do Estado, em parceria com a iniciativa privada, e simplesmente o governo do Estado não botou o gás veicular para os taxistas. Abandonaram o projeto e os taxistas foram penalizados pelo atual governo por não ter gás natural para colocar nos seus veículos. 2, não se distribuiu o gás com a indústria e muito menos com a população. É verdade que nós conseguimos, junto ao governo federal, mudar a matriz energética do Estado. Hoje nós geramos energia à base do gás. Tem inclusive uma usina de 600 megawatts que está sendo construída pelo governo federal aqui, que a obra está paralisada e você não vê uma voz do governo do Estado, uma liderança do Estado, seja do Executivo, seja até mesmo de outras instâncias, tentando ajudar para que o governo federal possa resolver os problemas. O senhor deixou em que pé esse projeto? Esse projeto, nós chegamos com o gasoduto aqui, inauguramos, fizemos a transformação dos geradores a gás das unidades dos produtores independentes, funcionando, fizemos a distribuição, inclusive, dos ramais na capital, precisava se instalar novos postos para poder distribuir o gás natural para os taxistas e precisava, obviamente, de uma ação junto ao governo federal para que não se perdesse a prioridade de investimento. Repito, conseguimos iniciar uma usina de ciclo combinado de 600 megawatts em Manaus. Essa usina, neste momento, está parada porque a construtora está negociando com o governo federal um realinhamento de preço e nós não vemos nenhuma ação por parte do governo do Estado. Outra questão, a refinaria. A nossa refinaria, que é histórica, tem uma história no nosso Estado e uma história dentro do Brasil com relação ao refino, ela deixou de ser prioridade porque nós, do governo do Estado do Amazonas, não nos manifestamos. A nossa refinaria está correndo o risco de ter uma defasagem tecnológica gigantesca porque nós não temos prioridade por parte do governo do Estado numa articulação com o governo federal. Essa é a diferença da gestão. Essa é a diferença de um planejamento estratégico. Veja, eu não quero falar mal de ninguém, eu não estou aqui para criticar A, B, ou C, ou D, até porque eu ajudei a eleger quem está aí. Só que quando eu os ajudei, o compromisso era continuar o nosso projeto e fazer com que nós avançássemos sobre essas questões. Mudaram, simplesmente mudaram. E simplesmente mudaram não só o foco político, as alianças políticas, mas também mudaram o compromisso. Ora, eu continuo aonde eu sempre estive, ao lado do povo, lutando por um planejamento estratégico para o nosso Estado que possa preparar o Amazonas para o futuro. Obrigado. Senadora, a apresentadora Márcia Lasmar, nesse momento, também tem uma pergunta a fazer ao senhor. Claro, com prazer. Candidato Eduardo Braga, eu gostaria de saber se existe no seu governo a previsão de programas para investir na ressociabilização das mulheres, já que cada vez mais a gente vê mulheres envolvidas no mundo do crime. Claro, não só para as mulheres, mas também para os homens. No nosso governo, quando eu estive no governo, eu construí novos presídios, deixei inclusive em obras o presídio de Maués. Hoje, quase 5 anos depois, o presídio de Maués continua em obras, ele não foi concluído. Não é? Nós estamos com uma população prisional muito maior, porque o Ronda dos Bairros prendeu todo tipo de crime, de delito, sem fazer uma triagem, aquilo que deveria ser imediatamente liberado para um trabalho social. Às vezes, um jovem embarca num crime, num delito, muitas vezes até por influência. E claro, tem outros que são criminosos, são praticantes de crimes hediondos. Esses precisam ser selecionados corretamente e cuidados de uma forma especial. Agora, se você não tiver uma política estratégica voltada para a questão do combate ao crime na infância, na adolescência, para a recuperação das mulheres que porventura tenham incorrido em crime, se não tem uma divisão entre os bandidos de alta periculosidade e os bandidos de crimes de menor relevância, se não há a construção de novos presídios, o que acontece? Acontece o amontoamento desses presos em condições desumanas,
Tem aqueles que dizem que bandido preso, bandido bom é bandido morto. Não é? Eu acredito que ninguém nasceu bandido. Todos nascemos ingênuos e filhos de Deus. Se alguma coisa aconteceu, foi ao longo da vida falta de política pública, falta de acompanhamento familiar, falta de educação para que você possa educar o seu filho de forma correta. E na democracia é função do Estado também ressocializar aqueles que porventura cometeram crimes. É claro que existem menores de idade que cometem crimes hediondos, que precisam ser tratados de uma forma diferenciada. É claro que existem bandidos que são contumazes, que são reincidentes, que já têm 10, 15, 20 passagens pelo presídio. Além disto, de saber separar o joio do trigo, é preciso trazer novas tecnologias. Existem presos que podem responder com tornozeleiras eletrônicas, aonde você delimita a participação dele na cidade e você controla e monitora 24 horas por dia a posição daquele determinado criminoso sem que ele esteja obrigatoriamente dentro do presídio. Ou seja, há uma série de inovações tecnológicas e uma série de políticas públicas. Fazer segurança pública não é só amontoar preso, não é só amontoar bandido. É, ao mesmo tempo, ter políticas sociais de um lado, ter policiamento ostensivo e preventivo e ter políticas de ressocialização daqueles que cometeram crime e que têm a chance e a oportunidade de serem recuperados para a sociedade. Eu convido o senhor nesse momento para a gente ir até a zona norte da capital acompanhar a pergunta de um telespectador ao vivo aqui na tela. Tatiana Sobreira. Olá, Tatiana. É isso aí, Amaral. Olá. Seu nome e sua profissão? Delmo Barbosa. Seu Delmo, qual é a sua profissão, seu Delmo? É cobrador urbano. Qual é a sua pergunta para o senador Eduardo Braga? Senador, nós moramos aqui há bastante tempo, nós não temos título definitivo no nosso terreno. Qual a sua proposta de governo? Bem, Tatiana e o companheiro da Zona Norte, quando nós estivemos no governo, nós tivemos a preocupação de priorizar a Secretaria de Assuntos Fundiários e o ITEAM e distribuímos mais de 50 mil títulos definitivos, inclusive na cidade de Manaus. Exatamente por entendermos de que Manaus é uma cidade que tem problemas fundiários gravíssimos. Agora, essa questão fundiária não é apenas importante para a cidade, ela é fundamental na zona rural. O setor primário do Amazonas tem sido vítima de uma situação que envolve tanto os governos municipais, governos estaduais e o governo federal. O Terra Legal precisa ser mais ágil para documentar e titular as terras públicas federais no interior para que nós possamos dar crédito agrícola e manejo florestal para esses trabalhadores do setor primário. Da mesma forma, o governo do estado precisa ser mais ágil, mais eficiente com o ITEAM para fazer com que este agricultor, este produtor, possa ter acesso ao crédito, seja do Pronaf, seja da FEAM, seja créditos, inclusive com relação ao manejo florestal. Há um espaço muito grande nessa direção e eu lamento porque nós vínhamos avançando com a Zona Franca Verde, isso tudo parou e nós precisamos retomar. Seja no perímetro urbano, na cidade de Manaus, como foi a pergunta do companheiro, na Zona Norte, seja na nossa zona rural, para que o setor primário e a agricultura possa ser retomada no nosso estado. Eu queria falar agora, só um minutinho, Mário, eu queria falar agora sobre política econômica, principalmente desenvolvimento econômico e meio ambiente. Tem duas questões. Primeiro, o polo industrial de Manaus, com a aprovação da PEC da Zona Franca, e que deve ser agora promulgada no Congresso Nacional, e também recursos hídricos, gestão dos nossos recursos hídricos. De que maneira agora a gente deve desenvolver uma atividade econômica que possa, nos próximos anos, ser tão importante quanto a Zona Franca e associar isso ao desenvolvimento do nosso meio ambiente? Eu quero primeiro agradecer a pergunta, é uma pergunta muito inteligente. Primeiro, nós estamos finalmente, Mário, tendo tempo, porque com mais 50 anos para a Zona Franca, nós não vamos precisar ficar toda hora correndo atrás da prorrogação
E nós vamos ter tempo para que a classe política, a classe empresarial, as lideranças, os movimentos sociais possam trabalhar projetos alternativos e projetos de consolidação. Eu acho que a Zona Franca ela pode ter consolidação de inovação tecnológica, de ciência e tecnologia nos produtos que nós temos, e nós podemos ter modelos alternativos como petroquímica, plásticos, ureia, potássio com a silvinita, que nós não conseguíamos porque todo o tempo nós tínhamos que estar tentando prorrogar a Zona Franca e criando mecanismos. Isso é preciso fazer justiça à presidenta Dilma. Ela nos garantiu o apoiamento político e a negociação com o governo ao nosso lado para aprovar mais 50 anos. Recursos hídricos. Recursos hídricos são fundamentais para a nossa logística. Se nós quisermos ser competitivos, nós precisamos, de um lado, saber administrar os nossos recursos hídricos para o transporte. E, de outro, os nossos recursos hídricos para o saneamento. Veja, durante anos ficaram gastando tempo com bobagem, fazendo política em cima do PROAMA. E eu dizia, fizemos o PROAMA e o PROAMA é a solução do problema de água de Manaus. Houve agora o acidente com o PROAMA, está aí, 500 mil pessoas ficaram sem água. Portanto, o PROAMA é sim a solução para o problema de água. Agora, sem gestão, sem planejamento, sem construção das defensas, vai acabar tendo problema de novo no PROAMA. Portanto, os recursos hídricos são fundamentais para a geração de emprego, renda, para a competitividade e também para o saneamento e o abastecimento de água das nossas cidades. Senador, bem lá atrás, o seu antecessor, Amazonino Mendes, lançou um projeto chamado Terceiro Ciclo. No seu governo, a menina dos olhos do seu programa foi Zona Franca Verde. Mas esses dois projetos passaram pela nossa história e o Amazonas continua sendo o estado que importa feijão, cheiro verde, farinha, está importando agora até peixe de Roraima. Eu queria saber de que forma você pode reverter esse quadro e investir mais nesse setor. O setor primário ele precisa de atenção permanente. O pior foi o que me sucedeu, porque não teve nem terceiro ciclo, nem Zona Franca Verde, nem coisa nenhuma. Acabaram foi com o setor primário. Nós estamos importando peixe de Roraima porque lá tem ração, porque tem milho e nós não temos, nós não produzimos milho. Estamos importando peixe de Rondônia porque lá tem ração, tem milho. Ou seja, se nós quisermos avançar no setor primário, é preciso fazer com que a Zona Franca Verde seja efetivamente um projeto continuado. E se amanhã eu for governador, nós vamos, obviamente, fazer um esforço muito grande para que o setor primário possa se desenvolver. Agora, é indiscutível que nós precisamos ser autossuficientes em milho. Sem milho, nós não temos a proteína necessária para desenvolver a ração para a piscicultura, a ração para a avicultura, a ração para a suinocultura. Nós já fomos autossuficientes em ovos na cidade de Manaus. O ovo produzido em Manaus está mais caro do que produzido fora. Por causa de quê? Por causa do milho. Portanto, abandonaram tudo o que nós vínhamos fazendo com a Zona Franca Verde, fizeram só muita propaganda na televisão, no rádio, no jornal, e o setor primário não depende de propaganda, depende de financiamento, assistência rural, incentivo à compra, à produção, ao escoamento de produtos, e isso, lamentavelmente, nós não vimos acontecer. Mas o projeto Zona Franca Verde no seu governo, você acha que deu retorno que o senhor esperava nos 8 anos? O modelo... Ou o senhor estava em desenvolvimento ainda? O modelo Zona Franca Verde é um modelo de longa duração. Ora, se a Zona Franca de Manaus, que já existe há 47 anos, precisa de mais 50 anos, imagine a Zona Franca Verde, que só teve oportunidade durante os 7 anos e meio que eu estive no governo. Ora, esse é um projeto de longa maturação. Os resultados do Zona Franca Verde foram muitos. Está aí o açaí, que nós conseguimos transformar num produto com uma grande brand, com uma grande marca da Coca-Cola para distribuir para o mundo inteiro. Está aí o Guaraná, que avançou. Agora, a Juta e a Malva, que consolidou como sendo um dos maiores pontos, pararam de distribuir semente de malva, pararam com assistência técnica, politizou-se demais o setor primário. Portanto, é preciso ter consciência na hora da crítica. O setor primário pode evoluir? Pode. Pode avançar? Pode. Mas, para isso,
é preciso que você, no dia da eleição, nos dê uma oportunidade. Vote no 15 de Eduardo Braga e Rebeca, para que a gente possa avançar também com a Zona Franca Verde, evoluir e amadurecer com a Zona Franca de Manaus e, fazendo justiça, votar no 13 de Dilma para a presidência da República. Senador Eduardo Braga, nós temos a partir de agora 1 minuto e 15 segundos para as suas considerações finais. Oh, que bom, então eu vou poder pedir seu voto. Eu quero aproveitar essa oportunidade para pedir o seu voto. Pedir uma oportunidade para que eu, com a nossa experiência, de quem já foi governador por 2 vezes e que ainda tem muitas ideias, muitos planos estratégicos para implementação no estado do Amazonas e que, ao lado da juventude e do talento da deputada Rebeca, nós possamos conciliar, de um lado, a experiência e, de outro, a renovação. Renovação não é apenas a idade, que você seja mais jovem ou mais usado, para não dizer mais velho. Na realidade, é um novo jeito de caminhar, é um novo jeito de fazer a gestão, buscando a eficiência e fazendo mais e melhor por você. Para isso, vote no 15. Vote na presidenta Dilma, que nos assegurou mais 50 anos para a Zona Franca de Manaus. E mais do que isso, nos deu a oportunidade de ter um senador que conhece Brasília, que conhece a vida parlamentar. Eu voto por Praciano para o Senado. O número do Praciano é 131. E eu queria te pedir o voto para Dilma, para a presidência da República, Eduardo Braga e Praciano para governo e Senado. Muito bem, você de casa, obrigado pela audiência. Assim a gente encerra mais uma entrevista. Amanhã, José Melo do PROS é nosso convidado. Marcela Asmar. Obrigada, Amaral. Vamos lá, voltar para o Monte das Oliveiras com Tatiana Sobreira, que vai trazer para a gente as últimas considerações da comunidade. Tatiana. É isso mesmo, Márcia, mas eu quero deixar um abraço também de todos aqui, porque sempre se a comunidade está diretamente conosco. Se a comunidade chamou, como é que faz? O Agora chegou. Te deixo na paz. Tchau, gente. Volto com vocês nos estúdios. Tchau. Muito bem, obrigado a Tatiana Sobreira pela participação. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Assim a gente encerra essa edição do programa Agora, o programa da comunidade. Amanhã tem mais às 10h50. Estaremos aqui esperando por você. A gente se vê amanhã. Uma ótima tarde. Tchau.